que vai... Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga, que está preparado para o Enem, se preparando para o Enem. Temos aqui agora novamente uma teleaula, muita gente não gosta desse termo, né? Uma aula online que a gente vai trabalhar assuntos pertinentes ao conteúdo do Enem, principalmente aqueles que realmente têm mais probabilidade de cair. Nós temos aqui, galera, um mapa regional do Brasil. Prestem bem atenção. Já faz um certo período de tempo que não cai essa divisão, pelo menos em termos de mapa. Cai realmente se falando de Amazônia, de Centro-Sul, de Nordeste, aí já é a Geoeconômica, do Pedro Pinchas Geiger. Se fala, por exemplo, olha, eu vou bem aqui, o cenário de Amazônia. Isto aqui seria a Amazônia, isto aqui seria o Nordeste, isso aqui seria o Centro-Sul. Então, em termos de divisão geoeconômica, nós temos três. O Complexo Amazônia, o Complexo Nordeste e o Complexo Centro-Sul. Três complexos regionais, três regiões geoeconômicas, correto? Na divisão do Pedro Pinchas Geiger. Geiger, que ano retrasado fez 100 anos, então deve estar aí com 102 anos, se não me engano, em julho que ele fez 100 anos, então em julho ele fez 102 anos. Um cara que realmente atribuiu para a geografia, a nível nacional, um outro aspecto, uma outra interpretação, desenvolvendo análise crítica sobre o contexto socioeconômico ambiental. E aí eu queria que você entendesse que essa divisão geoeconômica, ela tem uma probabilidade maior, porque a que mais caiu nos últimos 25 anos. Tem uma outra que é do Milton Santos, e aí você tem região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste e a nossa querida região concentrada. E aí, a região concentrada é aquela que vai pegar a região, macro-região Sudeste e Sul. Por que concentrada? Porque ela concentra o desenvolvimento político, econômico e sociocultural. Ninguém está falando que a cultura é maior ali, é melhor, é diferente, mas há um contexto de supremacia, hegemonia nessa parte desenvolvimentista, tá? E aí você tem essa bendita região de Milton Santos, correto? Ou a divisão do meio técnico, científico, informacional, que nós inclusive já falamos aqui numa das nossas primeiras aulas. Pois bem, essa divisão então aqui é do IBGE. Lembre bem que o IBGE foi criado na década de 30 pelo então presidente Vargas. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cria uma conotação de uma necessidade real do governo brasileiro, na época varguista, né, conceber um processo de recenseamento qualitativo e quantitativo desse aspecto aí do nosso país, dentro do cenário IBGE. Agora prestem bem atenção, ao longo dos anos, década de 30, 40, 50, 60, 70 e 80, nós tivemos mudanças cabíveis e aí a última divisão foi a de 88, a qual transforma o restante de territórios federais em estados, transforma Fernando de Noronha num pedaço do Rio Grande, do estado de Pernambuco, oficializa a presença do Mato Grosso do Sul, transforma a parte centro-norte de Goiás no estado do Tocantins, e aí você tem essa divisão do Brasil, do IBGE, divisão oficial. Aí nós temos algumas articulações aqui, lembre que nós temos que pegar a questão correta,
Então, a letra A diz assim. Número 5 assinala a região sul, onde se concentram numerosos descendentes de europeus. É verdade, se alguém for falar em região brasileira mais europeizada, é aquela região sul. Que utilizaram a terra, mantendo a cobertura vegetal original. Deixa aberto isso aí. Mantendo a cobertura vegetal original. Adotamos um sistema de agricultura extensiva e de alto consumo. Pessoal, o alto consumo, vou marcar também aqui, porque querendo ou não, teve sim o contexto do alto consumo, só que teve a exportação. Agora, manter cobertura vegetal original, tu está mantendo no litoral, floresta atlântica, tu estás mantendo entre a porção central do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as araucárias, e você está mantendo, então bem aqui você tem as nossas araucárias, bem aqui tu tem o pampa, aqui, floresta atlântica, ainda encontra um pouco de mangue. Será que essa área da região sul, onde está o número 5, manteve o pampa, a campanha gaúcha, né? Manteve as araucárias, porque aqui a gente já trabalhou o domínio morfoclimático, e as araucárias são um domínio morfoclimático brasileiro que já foi destruído em mais de 90%. Já falamos que o pampa gaúcho já foi destruído em mais de 50% a 60%. Floresta atlântica, praticamente, mais da metade também. Mangue, quase que extinto. E aí, esse manter cobertura vegetal original é complicado, né? Letra B, número 1. Número 1 é região amazônica, região norte, né? Corresponde à região de maior área, onde as condições naturais permitiram o estabelecimento de uma floresta temperada homogênea, pelo amor de Jesus Cristo. A floresta amazônica, ela é heterogênea, ela é equatorial, quente, úmida, ela é hidrófita, epífita, xerófita não, ela é uma floresta que detém um grau gigante de umidade, detém um grau gigante de biodiversidade, e por ser biodiversa, ela é heterogênea, e aqui diz homogênea, seria mais uma coisa para o Brasil meridional, né? Que vem apresentando crescente extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza modelos de desenvolvimento sustentável. Pessoal, nós já comentamos aqui a respeito sobre o DS, o desenvolvimento sustentável. Digamos o seguinte, nós já falamos aqui para vocês, que quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando concernente a um modelo de desenvolvimento econômico sem a destruição dos recursos naturais renováveis, mantendo condições reais de harmonia no eixo cidade-campo, no eixo setor primário, secundário e terciário, e aí você começa a perceber que essa harmonização ela vai gerar a competência para você entender que muitos recursos sendo preservados, a tua geração futura, os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, conseguirão e manterão a vivência com esses recursos naturais. Isso é desenvolvimento sustentável e o que se utiliza em algum momento em muitas áreas da região norte. Então a letra B está incoerente, né? Olha a letra C. O número 2 é o Nordeste brasileiro. O número 2 indica a região que teve menor importância econômica social no período colonial. Com menor importância, como se era ele, o Nordeste, a região que detinha o domínio político, econômico e cultural do país. Até porque no período colonial a gente tem esse nuance bem aqui, e aí você tem Tordesilhas, essa área bem aqui, é a área que dominava o Brasil, porque o Brasil tinha esse espaço menor. É claro que nunca houve, de fato, respeito ao Tratado de Tordesilhas, e você começa a perceber essa busca incessante do oeste brasileiro atrás de recursos, principalmente como os recursos minerais, metais preciosos. Além de prospecção de áreas
que se pudesse abrangir uma urbanização, um povoamento mais concernente aí, correto? Então, essa menor importância. A gente nem vai dar importância nessa letra C na alternativa, né? Aí você tem bem aqui. Número 4, identifica a região que apresenta maior índice de industrialização. Número 4 é o Sudeste, que destaca a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que polariza demais regiões brasileiras. Número 4, ela não está com erro, né? Vamos ler a letra E, deixa a letra D em aberto para a gente fazer a análise final. Número 3, Centro-Oeste, que passou a crescer após a construção de Brasília, mesmo apresentando condições naturais adversas, advindas da presença do bioma Caatinga. Pessoal, o Centro-Oeste não possui Caatinga. A Caatinga é essa área bem aqui, pegando praticamente aí mais de 85% da região nordestina. Tranquilo? Então você começa a entender que essa letra E está errada. Lembrando também, já que eu falei em Brasília, se alguém perguntar assim, qual foi a motivação para a construção de Brasília? Pessoal, quando a gente fala em Brasília, a gente fala uma capital nova, que foi pensada desde o tempo do Dom Pedro. Ele já pensava em uma condição real para uma mudança de capital, porque a capital brasileira, ela começa aqui em Salvador, depois ela vem aqui para o Rio de Janeiro, né? E aqui podemos assim dizer que você tem uma área, né, que emanava poder, influenciando o restante do país. Só que o problema aí é geopolítica, é geoestratégia, pessoal, olha só. Caso houvesse uma invasão sobre o Brasil, tal invasão seria por mar, seria litorânea. Chegando a invasão litorânea, vista armada marinha e provavelmente soldados infantes adentrando o território, seria bem mais fácil invadir uma capital que estivesse nessa região litorânea do país. Então, o que é que você faz? O governo, já na época do encilhamento, época do Rui Barbosa, início do século XX, já tinha inclusive pensado nesse nome Brasília. E aí, quando chega ao poder do Brasil, o governo do Juscelino Kubitschek, então ele põe essa idealização efetiva, que seria a transposição de uma capital para o interior do país. Capital Brasília seria a capital relacionada ao que nós chamamos de uma capital de um Brasil moderno, Brasil Bossa Nova, o Brasil do Kubitschek. E foi criada em 1959. E aí você teria o contexto para Brasília de segurança. Então, a capital nova do Brasil, Brasília, teria no seu contexto de motivações segurança. A segurança nacional, vamos colocar assim, de um país que, querendo ou não, precisava defender-se, né? Vamos colocar assim. Então, transfere a capital do litoral, onde seria uma capital mais frágil, traz para o meio do país. Interessante que isso se fez muito em muitos países do planeta, inclusive países medianos, não somente os ricos. Por exemplo, a capital norte-americana fica no interior, a capital da França, Paris, fica no interior, a capital da Itália, Roma, fica no interior, a capital da Espanha, interior, a capital do Iraque, Bagdá, fica no interior. Então, transportar a capital do interior para o interior é dotar de segurança. E aí você tem povoamento. Aí você tem desenvolvimento econômico, é claro.
O interessante é que a gente fala povoamento, mas aqui mesmo já tem uma crítica construtiva. Porque quando você vê a construção de Brasília, as pessoas que trabalhavam na construção física do espaço brasiliense eram chamadas de candangos, vieram do Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, de todas as partes, Centro-Oeste também, para trabalhar nessa questão toda. E eles ficavam pernoitando em locais, acampamentos, cidades, satélites, ao redor de Brasília, onde ali também ficavam muito do material de construção dessa capital nova. Então, a gente pode dizer que Brasília, por si só, ela não teria, naquele momento, final dos anos 50, início dos anos 60, a capacidade, vamos dizer assim, se foi orquestrado, né, de absorver todo esse pessoal que trabalhou ali. Então, o que é que você tem? Você tem uma cidade bonita, que não teria espaço para todas as pessoas que trabalhavam na construção do espaço físico. Esse pessoal, esses candangos, ficaram ao redor de Brasília, nas cidades satélites como Gama, Guará, Sobradinho, Tabatinga, Núcleo Bandeirantes. E aí tu vai percebendo esta situação todinha de um despovoamento de Brasília e um povoamento ao redor. Desenvolvimento. O Centro-Oeste brasileiro, naquele tempo, era só o Mato Grosso e Goiás. Precisava de mais investimento do ponto de vista agricultável e pecuarístico, né? Então você tem aí uma fronteira agrícola do país indo porque sai do índice de Nordeste e Sudeste, vai para o Sul, depois vem para o Centro-Oeste e por último vem para a Amazônia. A região Norte seria a última fronteira agrícola do país. Fronteira agrícola local para onde vai se expandir a economia primária de agricultura e pecuária. Então, o Centro-Oeste vai ter isso sim, nos anos 50, finalzinho, né, no início dos anos 60, inclusive com a colocação de calagem para retificar erros de alto índice de acidificação nos solos de cerrado, para que você pudesse, desta forma, desenvolver a economia local. Então, você reaquece a economia e você condiciona o desenvolvimento econômico. Então, de Brasília emanaria o poder econômico. Então, de segurança, tem povoamento e desenvolvimento, mas tem a questão do simbolismo. Existe aí um simbolismo. Brasília seria a capital de um Brasil moderno. Então tem modernidade aqui. Pessoal, estou falando modernidade, Brasil Bossa Nova, mas não deixa de ser estratégias. Por quê? Lembrando aqui de um grupo de rock nacional que nasceu em Brasília, né? O Capital Inicial, muito vinculado ao aborto elétrico e tudo mais, né? Lembra de uma música que fez sucesso inicial do Capital Inicial, 1986, música urbana, contra todos e contra ninguém, o vento bate sempre, nunca e tanto, e diz, estou só esperando o que vai acontecer. Já não me importam os seus abusos, eu não sou mais um desesperado. Se eu ando por ruas quase escuras, as ruas passam. Cheio de metáfora, né? Na versão remix do mesmo ano, em 86, aparece por alguns segundos a voz do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Então, no momento onde se fica só o riff da guitarra e da bateria, aparece uma montagem e alguém vai falar agora, numa rede nacional de rádio e televisão, o presidente da República. E o Kubitschek fala o seguinte, palavras exatas: a construção de Brasília foi o mais importante feito já registrado no processo de nossa história. JK estava falando, mais ou menos assim, que o que de melhor o Brasil tinha feito chamava-se Brasília. Mas o que de melhor o Brasil tinha feito era o próprio povo brasileiro, e sua cultura, sua hombridade e o seu lado guerreiro, não somente Brasília, não desmerecendo a capital, pelo amor de Deus. E aí, então, simbolismo, Brasil moderno. Então, você teria líderes de Estado chegando no nosso país, indo para Brasília
E naquele momento, indo para Brasília, chegaria ali, cidade bonita, planejada. A galera que era mais pobre estava morando nas cidades satélites, então você não veria pobre nenhum, só ricos. E aí tu vai percebendo esse simbolismo, né? Poxa, o presidente JK, Brasília está bonita, não tem pobre, tudo bonitinho, não tem favela, não tem periferia. Simbolismo de um Brasil moderno. Só para lembrar de Brasil. Então eu fiz esse adendo, pessoal, para que você entendesse a questão de Brasil. Mas você já sabe que eliminamos a letra A, eliminamos a letra A, eliminamos a letra B, eliminamos a letra C e eliminamos a letra A. Então, provavelmente, o que você tem é a resposta correta, sendo a alternativa letra D. Número 4, essa região bem aqui, pegando Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, região sudeste, identifica a região que apresenta o maior índice de industrialização. Ainda tem, embora tenha havido nos últimos 20 anos, grandes saídas de empresas indo de um local para outro, sendo que o local de onde ela sai, ela está tendo prejuízo, então ela terá lucro, especialmente essa indústria, né, com dádivas fiscais, como isenção fiscal. Você vai diminuir aí a pedida em IPTU, em COFINS, em ICMS para essas empresas. Vai ter mão de obra barata para essas empresas, vai ter toda uma infraestrutura cabível para que você compreenda essa região como a mais poderosa. A industrialização lá é a mais poderosa porque você encontra lá o pioneirismo, nós já falamos aqui, relacionado a São Paulo, finalzinho do século XIX. E aí, cidades como São Paulo e Rio polarizam as demais regiões brasileiras. A questão toda, tá, galera, é essa palavra bem aqui, ó. Polarizam. Polarizar é influenciar, é dominar, é dar cabo de domínio econômico, social, político e cultural sobre o resto da região e, principalmente, por todo o país. Então, Rio e São Paulo, e elas são, de fato, a megalópole do Brasil, influenciam e dominam as demais regiões brasileiras. Então, primeira questão, a alternativa, letra D de desejo. Vamos para a questão 2. Observe a imagem abaixo. Porcentagem da população que vive em área urbana por região 2015. Áreas urbanas do nosso país. Em verde, região norte. Não aparece nada, mas dá para analisar o seguinte. Se o Nordeste é 73, o Norte ficaria entre 75 e 78. Vamos dizer 78. Lembrando que o estado do Amapá, onde nós estamos aqui, já questão de concurso público, é o estado mais urbano da região amazônica. Não quer dizer que seja o melhor em tudo, quer dizer que a população vive mais na área da cidade do que na área rural no Amapá. Aproximadamente um absurdo de mais de 90%, 90%, 93% da população do Amapá vive nas áreas urbanas. Aí você vai observando aqui, não foi só o norte não, né? Está faltando aqui o do sul. Dá para perceber que vai ficar entre 82 e 83. Então, percentual sul, vamos dizer que fica em 83. Percentual do centro-oeste, eu vou colocar aqui 85. Percentual norte, 78. Você vai observando o seguinte, que o percentual nacional, a alíquota percentual é de 85% do país inteiro, mas a região sudeste detém 93%. A maior parte do povo que vive em São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo vive nas áreas urbanas. Fonte do IBGE. Pois bem, marca a alternativa aqui, correta, que expressa as informações contidas no texto. Primeira informação.
cerca de 73% da população nordeste vive no campo. O que faz esta região ser a mais rural? Pessoal, pelo amor de Deus, o cara fala a percentagem que vive em área urbana e no Nordeste aparece a de 73%. É uma região urbana, não rural. Agora preste bem atenção, que faz a região mais rural do Brasil. É interessante, né? Tá, estou entendendo aí que tem um percentual menor, então o Nordeste é mais rural. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar. Ser rural não é ser somente um cara que vive num cenário bucólico, num cenário do setor primário, mas também um cara que vive de maneira provinciana, o meio rural é mais lento, menos dinâmico, coisas do tipo. E aqui, o Nordeste brasileiro, a região mais rural, se a maior parte vive na cidade, aí começa os desdobramentos de contradição na letra A. A letra B diz o seguinte: regiões que possuem a maior parte da população em zonas urbanas são Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Só que o Sul está 83 e o Centro-Oeste está com 85. Então, se alguém for falar em duas regiões com maior índice de população na área urbana, seria o Sudeste e o Centro-Oeste, pelo menos nesse mapa. C. A partir da leitura dos gráficos está claro que a concentração rural é muito forte em regiões como o Centro-Oeste e o Norte. Pessoal, a concentração rural no Brasil não é forte. 85% do povo brasileiro vive de maneira urbana. De cada 100 brasileiros, 85 moram na cidade. E daí o cara dizer que é muito forte, não é muito forte. É fraco. Aí você tem a letra D. O fenômeno de deslocamento da população rural bem urbana ilustrado nessa imagem. A imagem não mostra o deslocamento de pessoas rurais para o meio urbano. E o cara está dizendo aqui que a população rural que vai para o meio urbano tem uma migração chamada êxodo urbano, e tu sabes que é êxodo rural. A letra D está errada demais. Agora a letra E diz: a maioria da população brasileira vive em áreas urbanas, e este é um fenômeno que podemos encontrar em todas as 5 regiões do país. Então, esse papo de falar que a região mais rural é o Nordeste está errado, todas são regiões urbanas. Correto? E aí você começa a entender mais. Quando a gente fala em população urbana, lembre bem, população urbana do país é aquela que vive em cidades. E aí você tem, sim, de fato, um movimento de êxodo rural. E essa população, ela vai para a cidade atrás de emprego, de moradia, de melhores condições de vida. Então, há um aumento de população urbana em detrimento da população rural que cai. A população rural cai e a urbana de cidade cresce. O espaço urbano é X, ele passa a ser X a 10ª potência. E os serviços essenciais dessa cidade, que eram 200, passam a ser 1000. Correto? E aí você vai entendendo que urbanização não é um processo qualquer, é ao longo de décadas, de séculos que vai acontecendo. Tanto é que o Brasil passa a ser mais urbano a partir dos anos 70. Até então, a população brasileira era mais rural. Então, nos últimos 53, 55 anos, a população urbana é maior que a rural no Brasil. Então, aí, nessa questão de número 2, falando de população que mora em áreas urbanas, você tem como alternativa correta a letra E de escola. Vamos embora para a questão 3. Pessoal, nós temos aqui o estudo dos climas. Sim, entenda que provavelmente poderá cair questão ambiental no teu Enem, sim, de fato. Pode ser clima, pode ser solo, pode ser relevo, pode ser vegetação, hidrografia. E quando a gente fala em clima, a gente tem que lembrar sempre
de uma necessidade de análise de situações como clima, já falei isso aqui em sala, né? Ele é diferente do tempo. O tempo muda a cada minuto, a cada instante. E o clima de se mantém, porque para você entendê-lo tem que ficar de 20 a 30 anos ali, entendendo os elementos e fatores climáticos. Elementos climáticos: vento, chuva, temperatura, umidade, pressão. Fatores climáticos: maritimidade, continentalidade, correntes marinhas, massas de ar, vegetação, altitude, latitude. Você vai começando a entender clima e sua importância a nível de Enem. O estudo dos climas compõe um importante capítulo da ciência. E seu conhecimento é de suma importância para a organização e desenvolvimento das sociedades humanas. Olha aí. Os climas da Terra expressam, devido às suas diferenças, aspectos geográficos particulares. Nesse sentido, é correto afirmar. Nós temos aqui a letra A, vamos ver logo a letra A. Os elementos do clima, temperatura, umidade, pressão, apresentam diferenciações espaciais devido à influência de fatores geográficos. Latitude, longitude, altitude e maritimidade. Pessoal, é justamente o inverso. Os fatores geográficos, eles são definidos pelos elementos climáticos. Os elementos climáticos, né, no caso, aí o cara está citando TUP, né, temperatura, umidade e pressão. Sim, de fato é algo bem mais cabível de interferência nos nossos queridos fatores geográficos. A letra A, ela está fora. Letra B. Os climas da Terra são definidos tanto por fatores astronômicos quanto por fatores estáticos, como mudanças climáticas globais. Fator estático, mudança climática global, fator estático que não muda, que não para. Então, nós temos aí um problema na letra B. Não são fatores estáticos. Aí tu chega na letra C. A letra C diz o seguinte: a circulação atmosférica da Terra é definida pela atuação das massas de ar, cuja dinâmica é controlada pela atuação do El Niño e do Laninha, eventos que resultam respectivamente do menor e do maior fluxo de calor. Está errado. Maior fluxo de calor é El Niño, menor é Laninha. E uma outra coisa, as massas de ar são controladas pelo El Niño? Nem sempre, porque nem todo ano tem El Niño, nem todo ano tem Laninha. Tranquilo? E então você começa a ver a incoerência também da letra B de bola. Letra C. A circulação atmosférica da Terra é definida pela atuação das massas de ar. Não, isso já foi visto, né? Então, isso aqui, a letra C, ela também está errada. Então, já tiramos a letra A, já tiramos a letra B, já tiramos a letra C. É D ou E. Vamos embora ler a letra D. A diferenciação geográfica dos climas da Terra decorre da interação entre os elementos e fatores geográficos do clima, tanto estáticos quanto dinâmicos. As mudanças climáticas globais indicam alterações nos climas do planeta. Professor Divander, diz aí um fator geográfico estático. Relevo estático. E não sai do lugar. Isso ao longo de milhões de anos com o processo de intemperismo. Beleza? E aí então nós temos essa questão do que nós chamamos coisa interessante. Até agora não está errado. Aí vem. A mudança climática global indica alteração no clima do planeta, em escala secular, temporal e global, geográfica. Não esquece que quando se fala em temporalidade, tu fala em século. Poxa, tu tem 100 anos. 100 anos é um século. Em 100 anos muita coisa pode acontecer, né? E no contexto global, geograficamente falando, né? Tu começa a entender, seja no âmbito das áreas urbanas que os efeitos das atividades humanas sobre o clima sejam mais perceptíveis. Então, nesse aspecto aí, a letra D não vi erro, deixa em aberto, vamos embora ler a letra E. A letra diz o seguinte: climas do Brasil apresentam em sua totalidade aspectos flagrantes de tropicalidade expressos nas elevadas amplitudes térmicas. Pessoal,
amplitude térmica e sazonal, notadamente na porção norte do país. Pessoal, amplitude térmica é assim, tu tem a máxima bem aqui e a mínima bem aqui. Então, digamos que a mínima foi 5 graus e a máxima foi 15 graus. 15 menos 5, 10 graus. Se fosse 20 graus aqui e aqui fosse 5, dá 15 graus. Chegou em 10 e passou de 10, e tem amplitude térmica. Na região norte não é assim. Como é que é aqui, galera? Você amanheceu, já está em 24, 25. Chegou às 7h30, 26, 27. Chegou até meio-dia, 28. Ao final da tarde já chegou em 34, tranquilamente, 35. Então preste bem atenção. O que nós estamos vendo é que chega a 30 graus, 33, mas a mínima foi 25, então não deu 10. Então não tem realmente, pessoal, uma amplitude térmica elevada aqui na região norte. Então ficamos com a letra D de dado. Então letra D de dado é a resposta. Bora para a quarta questão. A quarta questão é que fala sobre o cenário agrário, né? Texto 1. Temos 2 textos, né? A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Prestem bem atenção. 1% controla quase 50%. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos. Já comentei aqui que o latifúndio improdutivo é aquele não que você tem uma terra infértil, onde você não está produzindo, tentando, digamos que, em algum momento, favorecer-se dessa valorização da terra para que se faça a reforma agrária com esta terra minha até então. Correto? E que não cumpre a função social como determina a Constituição de 88. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. Isso daí tem a ver com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Aí vem o texto 2. Pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar, principalmente a partir do 2º ano de empresa, né? Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Texto 2. Ele não está falando em MST. Texto 1, sim. Guarde isso. Aí diz assim, dos fragmentos do texto, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, a redução do inchaço urbano e crítica ao minifúndio camponês. Se tu vai criar um minifúndio camponês, não vai ter crítica. B, ampliação da renda nacional e prioridade ao mercado externo. Se tu está priorizando o mercado externo, você não está ampliando a renda nacional. Pense desse jeito. Contenção da mecanização agrícola e combate ao êxodo rural. Se o cara está falando no primeiro texto sobre reforma agrária, ele não pode estar querendo conter a mecanização da lavoura e se combater o êxodo rural. Então ficou meio que incoerente a letra C. Privatização de empresa estatal e estímulo ao crescimento econômico. Pessoal, o texto não falou de privatizar empresa do Estado. Podemos assim dizer que esse texto aqui, ele deixa bem claro o seguinte, que está na letra I. Correção de distorções históricas no texto 1, que o cara está falando em fazer reforma agrária, e prejuízo ao agronegócio. Porque você não está tendo, vamos dizer assim, a política cabível para desenvolver essa região, melhor, essa área do agronegócio. Então, você acaba tendo que gerar um prejuízo
às empresas de agronegócio e tentar corrigir as situações históricas. É uma dicotomia, um texto falando de um jeito e outro texto falando do outro, e você tem uma digladiação. Então, meus amores, quarta questão, letra E de esbelto. Bora para a questão 5 aqui. Questão 5 para vocês, questão 5 trabalhando aqui, é o que nós chamamos de investimento para o Enem, olha só. Texto. Aprendi na década de 60 que o estado de São Paulo fazia parte da região sul, e de fato, lá no início dos anos 40, final dos anos 50, né, vamos dizer assim, você tem aí um cenário de que São Paulo está na direção do ponto cardeal sul. Se tu analisar bem aqui esse mapa aqui em cima, olha, São Paulo é esse estado bem aqui. Tu levar em conta o ponto cardeal sul, ponto cardeal norte, o leste e oeste, São Paulo está numa direção sul de fato. Só que aí as críticas vieram, poxa, mas está numa região sul, que é fraquinha, ainda não se desenvolveu. Nessa questão todinha, eu quero que você atente para o seguinte aspecto. Para o contexto de São Paulo está na direção sul. Mas o poder efêmero político, econômico e social de São Paulo tem mais a ver com outro estado poderoso da economia e da cultura nacional, que é Rio de Janeiro, e um outro que é Minas Gerais. Então você já tem aí uma questão lá embaixo, né? Cadê? Questão 4, questão... está aqui. Que São Paulo fazia parte da região sul. Minas estava na região leste, porque está na direção leste. Assim como Bahia também está na direção leste, Espírito Santo e Egito também na direção leste. Certo dia um professor, já na década de 70, disse que São Paulo estava no sudeste, bem como Espírito Santo, Rio e Minas. Fiquei chocado. Os estados mudaram de posição e eu nem havia percebido, para você ver como a regionalização é algo tão assim... deslumbrante, que a análise tem que ser coerente, porque senão você vai entender de maneira errada. Então aqui você já pode entender a situação toda. Vamos ver aqui. Certo dia, você não pode estar bem como o Espírito Santo está. Fiquei chocado, os estados mudaram de posição, nem havia percebido. Essa mudança de posição dos estados brasileiros, conforme registrado pelo autor, ocorreu porque você tem 5 alternativas. Observe essas 5 alternativas. A letra E diz o seguinte: houve uma alteração da capital do país, transferindo-se de Brasília para o Rio de Janeiro. Pelo que me recordo, ainda há pouco falamos sobre isso, foi justamente o contrário. Transferiu-se do Rio de Janeiro para a capital Brasília. Alguém poderia perguntar assim: professor, Rio de Janeiro ele tem uma estrutura louvável de capital, como é que é ficar aquele espaço que era a capital? Virou um estado chamado Guanabara, GB, que depois foi readquirido para a questão territorial do estado, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. Inclusive tem um momento aí do Campeonato Carioca de Futebol, que a Taça Guanabara é homenagem a esse local que existiu entre os 60 e 75, depois acaba, né? Pois bem, houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro, que deixou de ser predominantemente interiorano para ocupar melhor o litoral, correto? Então a gente começa a entender que isso daí existiu. Não me lembro, predominantemente interiorano para ocupar melhor o litoral, seria o inverso. A letra A está fora. Letra B. A nova região sudeste. Aliás, eu comecei com a letra E, né? Agora começar então de baixo para cima. Letra E está fora. Letra D. Estava em curso na década de 70 a redistribuição industrial brasileira em direção à região sul e norte.
Olha, pessoal, eu posso até entender região sul, mas região norte, retribuição industrial, e você tem a Zona Franca, isso caberia, mas eu não teria que lembrar, né? C. A integração do Espírito Santo ao Sudeste está necessária em razão do seu acelerado grau de urbanização e concentração populacional. Olha só, pessoal. Então, o Espírito Santo deveria entrar no Sudeste porque o grau de urbanização foi gigantesco lá e de concentração populacional em Xira. Isso não aconteceu, não acontece ainda no Espírito Santo. Então, eliminei a letra E, a letra D e a letra C. A letra B. Dá uma lida aí na letra A e na letra B e vê qual você marcaria. Houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE sobre o território brasileiro que deixou de ser predominante interiorano para ocupar melhor o litoral. Ele não era predominantemente interiorano para ocupar a capital a partir desse cenário dos anos 60. Já é urbano. E aí vem a letra B. A nova região sudeste representava melhor as zonas mais industrializadas do país e com posição geográfica semelhante. Quando tu fala em sudeste, tu fala, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas fala no Espírito Santo. Você tem relevo igual ali, muito acidentado, uma área de morro, a questão todinha entre ambos, né? E aí você tem o seguinte, composição geográfica semelhante, verdade, não tem erro aqui. A alternativa da quinta questão é a letra B de bola. Vamos para a sexta questão. Sexta questão diz assim: uma das formas de regionalizar o Brasil é denominada regiões geoeconômicas. Eu já falei sobre isso no início da aula, né? Elaborada no final do que nós chamamos década de 60, porque o Pedro Pinchas Geiger, ele sai do Brasil e vai estudar, né, vamos dizer assim, no continente europeu e volta com muitas ideias interessantes, dentre elas uma mudança de paradigma no próprio ensino da geografia, da importância ser muito grande do Pedro Geiger. Então diz aqui, uma das formas de regionalização do Brasil, denominada regiões geoeconômicas, elaborada no final da década de 60 por Pedro Pinchas Geiger, essa divisão regional não considera a divisão regional, melhor, divisão territorial entre os estados, e sim as benditas características socioeconômicas comuns a três regiões que eu mencionei no início da aula: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. São características da região Centro-Sul. Aí diz o seguinte aqui: predomínio do clima tropical de altitude. O predomínio do clima tropical de altitude ficaria em parte do litoral nordestino, regiões centro-oeste, e um pedaço da região sudeste. Mas não é esse predomínio. Predomínio da vegetação de pradarias. Observe bem, as pradarias, elas ficam no sul do Rio Grande do Sul. E é um pedaço pequeno, ínfimo em relação ao restante do centro-sul. Então, a predominância lá seria mais floresta atlântica e um pouco do cerrado, e não pradaria. Presença das grandes metrópoles nacionais. As grandes metrópoles são Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Parece-me que essa é a correta. Letra D. Presença das mais antigas ocupações em território brasileiro. As mais antigas ficam no Nordeste, porque é lá que começou a colonização brasileira. O espaço agrário mais desconcentrado do Brasil. Pessoal, o espaço agrário lá é bem coadunado, né? Bem desenvolvedor de economia, pujante, e ele é mais concentrado, ele é menos desconcentrado, tá bom? Espaços mais desconcentrados aí você pode encontrar em outras regiões que não sejam no Centro-Sul. E aí ficamos com a letra C, a presença de grandes metrópoles nacionais brasileiras é a alternativa correta, letra C de casa. Vamos para a sétima questão.
A sétima questão fala novamente da questão meio ambiente, utilização correta. O texto 1 fala: o cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido com baixo potencial hidrogênico, baixo pH. E aí vem o texto 2. O texto 2 fala o seguinte. O crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo dos solos. Esse foi o fato, né? E aí o que acontece? No texto são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro, uma tecnologia que permite corrigir o limite imposto pelas condições naturais, está indicada em calagem, hidroponia, terraceamento, cultivo orgânico e rotação de cultura. Qual você marcaria nesse momento, pessoal? Corrigir limites impostos é corrigir a acidificação, que tem uma grande desviação, mas você não tem a presença de uma floresta para que se possa trabalhar o resíduo orgânico sendo transformado em humus. Não é rotação de cultura. Ela é uma coisa interessante, mas não é o que o texto pede. Cultivo orgânico. O cultivo orgânico ele vai ajudar e muito, mas o cultivo orgânico está trabalhando a questão aí de fora para dentro. A gente tem que falar de uma coisa aí que venha poderosa para corrigir uma adversidade do nosso bendito aspecto centro-sulista de bioma. E vem o terraceamento. O terraceamento, pessoal, tem a ver com curva de nível. Digamos que você tem uma área planáutica de mais de 800 metros. Só que chove muito, esse local aqui fica cheio de lama e o processo você já conhece. Deslizamento de áreas altas. E com o que nós percebemos é o seguinte: quando você tem uma área alta e quer saber usar, faz isso aqui, ó. Nesse momento você faz degraus. Ao fazer esses degraus, você tem o seguinte: você tem os terraços aqui, com água onde você produz soja, milho. E o que acontece? Vai impedir que haja esse processo aqui. Porque a água cai, forma lama, mas ela vem caindo, ela vai passando por degraus, diminuindo a sua possibilidade de caos na parte de baixo. Correto? Isso é o que nós chamamos de terraceamento. Correto? Terraceamento. Hidroponia. Hidroponia, pessoal, é quando você está pegando elementos do cultivo agrícola, coloca numa mesa por onde passa água potável, água doce por debaixo, e você vai impedir que esse material vegetal possa sofrer agressão por insetos, por rato, coisa do tipo, porque não está no solo, está suspenso em mesas hidropônicas. Por exemplo, o alface hidropônico, ele é perceptível que você não vai encontrar bichinhos nele, porque ele está em cima. Tranquilo? Isso é o terraceamento. Isso é a hidroponia. Tranquilo? Então você começa a entender a situação toda. Não é hidroponia, não é terraceamento. Está querendo impedir que haja um problema de dentro para fora do solo. Então a gente vai usar uso de calcário dolomítico, fosfato bicálcico, fósforo, para que você entenda que este solo vai sofrer correção da acidez. Tranquilo? Isso é calagem. É a letra A, tá bom? Então a sétima questão, letra A. Bora para a questão 8 aqui.
Questão 8. A questão 8 está falando aqui, questão do Enem, né? Você tem aqui no desenho uma área da esquerda para a direita de floresta. Você tem no meio ali uma neblina ácida de uma indústria, vapor de água e nuvens vai para cima. Você tem uma chuva ácida que vai prejudicar a vegetação local e solo local. Até a neve, se você tiver neve aí próximo, pode ser ácida. E aí você tem o desaparecimento da vida aquática, porque você poluiu esse manancial. Você desviou acidificamente o solo próximo ali, dessa toxicidade do alumínio. E aí você começa, interessantemente, a perceber nessa análise toda que tem algo sendo prejudicado, sendo detonado aí. Lembre o que você viu na análise aí do contexto. Será que é fragmentação de rocha? Talvez, mas não no texto. Laterização do solo. O solo vai dar um monte de contextualizações problemáticas, né? De laterização do solo, quando você tem muitos metais neste solo, será que você vai encontrar em todos os solos? Erosão da encosta, a gente está vendo aí chuva ácida, mas a chuva não está, pelo menos no desenho, mostrando a descompactação de encosta, gerando, né, esse dilúvio de lama. Elevação da maré, provavelmente não, porque se você está vendo aí a poluição, você está vendo inclusive lixo sólido indo para rio e lago, então você está com um problema seríssimo, seríssimo, de problemas que podem conter a elevação de marés, que é o que está acontecendo. A resposta correta é a letra A, redução da flora, porque ele vem bem aqui e vai mostrando os danos da vegetação, vai mostrando a condensação de água sendo muito pequena, e é o que acontece, redução da flora. Letra A de amor. E chegamos na 9ª questão, também do Enem. Você tem bem aqui o fator tempo, de 2000 até 2016. Você tem a precipitação em milímetro, sendo que no primeiro ano está alto, no segundo ano está mais alto, do segundo para o terceiro baixa. Então aqui sobe e aqui desce. Isso em forma de precipitação, de nuvens de chuva, né? E aí você tem aqui também, galera, vazão em áreas urbanizadas. Então a vazão está gigante. Em áreas não urbanizadas, essa vazão está pequena. O que está acontecendo aí? A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove redução do volume de rios. Pelo contrário, vai ter mais rio. Expansão no lençol freático, será que a urbanização vai aumentar? Olha, primeiro, quando você tem urbanização, o solo, ele é de asfalto, ele é de blocrete, ou ele é de concreto, blocrete, asfalto. E essa forma de grande impermeabilização do solo faz com que este solo não absorva água e, por sua vez, por conseguinte, o lençol freático pode até deixar de existir, porque não houve expansão dele com a água da chuva. Diminuição do índice de chuvas. Você está vendo a precipitação ali, indo na direção de 80 milímetros, isso é um absurdo. Se chove em uma cidade 88 minutos, é calamidade pública na hora. Eis a grande questão. E tem mais questões para cá, está aqui. Retração do nível dos reservatórios. Pode aumentar, porque o reservatório está ali aberto e vai chegando mais água. E a resposta correta aqui é a letra I, ampliação do escoamento superficial. Por quê? A água, eu vou fazer bem aqui, uma rua no corte transversal. Bem aqui, as valetas, por onde escorre a água. A água cai aqui e vem para cá ou para cá. Ela cria outros caminhos. Ela possibilita um escoamento superficial mais cabível, porque de fato ela realmente não está
deixando de ser problematizada. Então a água, ela não entra no solo, ela escorre pelas caneletas. E aí o escoamento superficial, ele aumenta porque a água não está entrando, não está tendo lixiviação. Então é a letra E de esbelto para você. Observe que você precisa, essa questão aqui ela é mediana, é difícil. Ter muito cuidado, tá? Com o que você analisa aqui. E aqui vamos para a última questão de hoje. Uma foto bem interessante. Uma foto do planeta Terra. Mas olha aí o contexto metafórico. Parece que a gente está enxugando gelo, parece que o planeta está derretendo. O processo ambiental ao qual a charge faz referência tende a se agravar em função do quê? Primeiro, pessoal, expansão gradual da área de desertificação. Está vendo a desertificação aqui? Você está vendo aí um problema relacionado ao clima. Aumento acelerado do nível médio dos oceanos pode estar acontecendo também. Controle eficaz da emissão trópica, isso daí com certeza não existe, esse controle eficaz. Crescimento paulatino do uso de fontes energéticas alternativas. Olha, eu posso até dizer que ele está ficando paulatino, mas não ficou ainda. A tendência é que você ainda tenha uma sociedade muito advinda da questão do petróleo. E aí vem a letra E. Dissenso político entre os países componentes de acordos climáticos internacionais. Dissenso. Você não tem um consenso, tem um dissenso. Você quebrou, você rachou com quem é mais vinculado ao ambientalismo e com quem é mais vinculado à destruição das riquezas. E aí ficou a letra E de esbelto. Nesse exato momento, a gente vai percebendo que falar sobre Enem é falar sobre meio ambiente, economia, sociedade, diplomacia. Essa diplomacia aqui tem a guerra. E aí vai provavelmente questão de sociologia e história, essas duas disciplinas que são vinculadas à geografia também, pode articular todo esse cenário. Então você terá, sem sombra de dúvida, questões de economia ligada ao meio ambiente, de economia ligada ao ser humano, de ser humano ligado ao meio ambiente e lado cultural no meio disso tudo, os impactos ambientais concernentes. Então, provavelmente, você, sim, de fato, terá toda essa habilidade e competência para usar no Enem. Coisa importante nesse exato momento é você compreender que, em primeiro lugar, muita gente anda perguntando o que mais cai no Enem é Brasil. De cada, vamos dizer que sejam 10 perguntas, 6 ou 7 podem ser perguntas só de Brasil. 3 ou 4 podem ser de mundo. Muito mais provável que seja de Brasil. Correto? Então, nesse exato momento, a gente está remando para a beira e a gente vai condicionar situações aqui na aula que vem de mais exercícios cabíveis de geografia. Trabalharemos também o lado geopolítico mais intensamente. Vamos trabalhar também o lado ambiental intensamente, economia brasileira intensamente, coisas que realmente vão cair na tua prova do Enem. Então, grande abraço do professor Edivander Marinho para você que está fazendo o Enem e que sabe muito bem que para você conseguir algo, com a ajuda de Deus principalmente, é com estudo. Tiram tudo de você, mas não tiram a educação que você construiu. E com isso você vai conseguir tudo de volta e vai se desenvolver. Grande abraço para vocês do professor Edivander Marinho, com mais essa aula EAD para você do desafio